Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. O emblema amarelo. Imagine o crepúsculo carmesim, o que devemos fazer quando tudo chegar ao fim. Após a lua azul dessa estrela morrer. Há tantas coisas impossíveis de explicar, porque alguns acordes musicais me fazem pensar nos tons marrons e dourados da folhagem do outono, porque a missa da Santa Cecília levaria meus pensamentos a viajar por cavernas cujas paredes brilham com massas brutas de prata pura. O que era aquilo no ronco e no turbilhão da Broadway às 6 da tarde que fez brilhar diante de meus olhos uma imagem parada da floresta bretã, onde a luz do sol penetrava através da folhagem de primavera e Sílvia se inclinava, um tanto curiosa e terna, sobre um pequeno lagarto verde murmurando. E pensar que isso também é um pequeno protegido de Deus? Quando vi o vigia pela primeira vez, ele estava de costas para mim. Olhei para ele com indiferença até que entrou na igreja. Não prestei mais atenção a ele do que a qualquer outro homem que estivesse caminhando pela Washington Square. Naquela manhã, e quando fechei a janela, voltei para meu estúdio. Eu o havia esquecido. No fim daquela tarde, como o dia estava quente, levantei a janela outra vez e me debrucei para respirar um pouco de ar. Havia um homem parado no pátio da igreja e, novamente, eu o notei com tão pouco interesse quanto pela manhã. Olhei para a praça onde a fonte brincava e depois, com a mente repleta de impressões vagas de árvores, estradas asfaltadas, grupos de babás em movimento e pessoas passeando e se divertindo, resolvi voltar para meu cavalete. Quando me virei, meu olhar inexpressivo percebeu o homem lá embaixo, no pátio da igreja. Seu rosto estava voltado para mim e, com um movimento completamente involuntário, eu me inclinei para vê-lo. Ele ergueu o rosto e me olhou ao mesmo tempo, e naquele exato momento veio-me à mente um verme de sepultura. Eu não sabia explicar o que me repugnava naquele homem, mas sua aparência, de um verme branco e arredondado de cadáver, era tão intensa e nauseabunda que devo ter transparecido isso em minha expressão, pois ele virou o rosto balofo para o outro lado, com um movimento que me fez pensar em uma larva se remexendo em uma noz. Voltei para meu cavalete e acenei para que a modelo reassumisse sua pose. Depois de trabalhar por algum tempo, convenci-me de que estava estragando o mais rápido possível o que já tinha feito. Então peguei uma espátula e raspei a tinta. Os tons de pele estavam amarelados e doentios, e eu não entendia como podia ter pintado matizes tão enfermos em um esboço que antes brilhava com tons saudáveis. Olhei para Tessie. Ela não havia mudado e o rubor nítido da saúde deu cor a seu pescoço e rosto quando franziu o senho. Foi alguma coisa que eu fiz? Perguntou ela. Não. Eu estraguei este braço e não saberia explicar nem que minha vida dependesse disso. Como pintei uma porcaria dessas nessa tela. Eu posei direito, não foi? Insistiu ela. É claro, perfeitamente. Então não é minha culpa. Não, é só minha. Eu sinto muito mesmo. Falei que ela podia descansar enquanto eu passava um pano com água rasa na área terrível em minha tela e foi fumar um cigarro e ver as ilustrações do Courrier Français. Eu não sabia se era algo no aguarrás ou um defeito na tela, mas quanto mais eu esfregava, mais aquela gangrena parecia se espalhar. Penei tanto para apagar aquilo, mas mesmo assim a doença se espalhava para outros membros do esboço à minha frente. Alarmado, esforcei-me para detê-la, mas a cor dos seios tinha mudado e parecia que toda a figura havia absorvido a infecção, como uma esponja absorve a água. Vigorosamente usei espátulas, água rasa e raspador, pensando o tempo todo na discussão que teria com Duval, que me vendera a tela. Mas logo percebi que o defeito não estava nem na tela, nem nas tintas de Edward.
Deve ser a água raiz, pensei com raiva. Ou meus olhos ficaram tão embaçados e confusos pela luz da tarde que não consigo enxergar direito. Chamei Tessie, a modelo. Ela apareceu e se debruçou na minha cadeira, soprando anéis de fumaça no ar. "O que está fazendo?" perguntou em tom de exclamação. "Nada", resmunguei. "Deve ser essa água rasa." "Agora está com uma cor horrível", continuou Tessie. "Você acha que minha pele parece queijo estragado?" Não acho", respondi com raiva. "Você já me viu pintado desse jeito?" "Ora, então, deve ser água raiz ou algo assim", admitiu ela. Tessie vestiu um kimono e foi até a janela. Raspei e esfreguei até a exaustão e por fim peguei meus pincéis e os cravei na tela com palavras agressivas. E apenas o tom de raiva alcançou os ouvidos de Tessie, que começou mesmo assim. "Isso mesmo, xingue e haja como um tolo, destrua os pincéis. Você estava trabalhando nesse esboço havia 3 semanas e agora veja, o que você ganha rasgando a tela? Esses artistas são umas peças." Senti a vergonha típica de quando tinha um acesso desses e virei a tela arruinada para a parede. Tessie me ajudou a limpar os pincéis, depois saiu dançando para se vestir. De trás do biombo, ela me dava conselhos sobre descontrole emocional, fosse ele completo ou parcial, até que, achando que talvez já tivesse me atormentado o suficiente, saiu de lá e me implorou que abotoasse seu corpete, onde ela não alcançava na altura do ombro. "Tudo começou a dar errado para você quando você voltou da janela e falou daquele homem de aspecto horrível que tinha visto no pátio da igreja", declarou ela. Ele deve ter enfeitiçado a pintura." Comentei com um bocejo e olhei para o meu relógio. "Já passam das 6, eu sei", disse Tessie, ajeitando o chapéu em frente ao espelho. "Sim, não queria prendê-la aqui por tanto tempo." Eu me debrucei na janela, mas me recolhi, desgostoso, pois o jovem de rosto pálido continuava lá embaixo no pátio da igreja. Tessie, notando meu movimento de aversão, foi se debruçar à janela também. "É daquele homem que você não gosta?" murmurou ela. Concordei com a cabeça. "Não vejo seu rosto, mas ele parece gordo e flácido. De um jeito ou de outro", prosseguiu ela, virando-se e olhando para mim, "ele me lembra de um sonho horrível que tive uma vez." Ou ela ficou pensativa, olhando para seus belos sapatos. "Será que foi mesmo um sonho?" "Como eu poderia saber?" Sorri. Tessie retribuiu o sorriso. "Você estava no sonho, por isso talvez saiba algo sobre ele." Tessie, protestei. "Não ouse me lisonjear dizendo que sonha comigo." "Mas sonhei", insistiu ela. "Quer que eu conte como foi?" "Vá em frente", respondi, acendendo um cigarro. Tessie recostou-se no batente da janela aberta e começou muito séria. "Certa noite, no inverno passado, eu estava deitada na cama, sem pensar em nada demais. Tinha posado para você e estava cansada, mas mesmo assim me parecia impossível dormir. Ouvi os sinos na cidade baterem 10, 11 e meia-noite. E devo ter adormecido por volta de meia-noite, porque não me lembro de ouvir os sinos depois disso. A sensação que tive foi de que, mal eu fechei os olhos, comecei a sonhar que algo me impelia à janela. Eu me levantei e, erguendo o caixilho, debrucei-me. Pelo que eu podia ver, a 25th Street estava deserta. Comecei a sentir medo. Tudo lá fora parecia tão escuro e desconfortável. Foi quando o som de rodas ao longe chegou aos meus ouvidos e me pareceu que era por aquilo que eu deveria esperar. As rodas se aproximaram muito lentamente, até que enfim percebi um veículo vindo pela rua. Ele chegou cada vez mais perto e quando passou embaixo da minha janela, vi que era uma carroça fúnebre. Enquanto eu tremia de medo, o cocheiro virou-se para mim. E quando despertei, estava parada ao lado da janela aberta, tremendo de frio. Mas a carroça com plumas negras e seu cocheiro tinha ido embora. Tive esse sonho outra vez em março passado e acordei de novo ao lado da janela aberta. Ontem à noite, o sonho voltou.
Você lembra como chovia? Quando acordei, parado ao lado da janela aberta, minha camisola estava ensopada. Mas onde eu entro nesse sonho? Você? Você estava no caixão, mas não estava morto. No caixão? É. Como você sabia? Você me viu? Não, eu só sabia que você estava lá. Você andou comendo coelho galês ou salada de lagosta? Comecei rindo, mas ela me interrompeu com um grito assustado. Ei, o que foi? Perguntei, enquanto ela se encolhia junto ao vão da janela. O homem lá embaixo, no pátio da igreja, ele conduzia a carroça fúnebre. Bobagem. Comentei, mas os olhos de Tessie estavam arregalados de horror. Fui até a janela e olhei para fora. O homem tinha desaparecido. Venha, Tessie, insistir. Não seja boba. Você posou por tempo demais e está nervosa. Você acha que eu esqueceria aquele rosto? Murmurou ela. Vi a carroça passar 3 vezes embaixo da minha janela e toda vez o cocheiro se virava e olhava para mim. Ah, seu rosto era tão branco e flácido. Ele parecia morto. Parecia que estava morto fazia muito tempo. Fiz Tessie se sentar e tomar um cálice de marsala. Então sentei-me ao seu lado e tentei lhe dar alguns conselhos. Ouça-me, Tessie. Passe 1 ou 2 semanas no campo e vai parar de sonhar com carroças fúnebres. Você posa o dia inteiro e quando a noite chega, seus nervos estão em frangalhos. Não dá para continuar desse jeito. Além disso, em vez de ir para a cama, quando o seu dia de trabalho termina, você corre para piqueniques na Caesars Park, ou vai ao Eldorado ou a Coney Island, e quando chega aqui na manhã seguinte, está arrasada. Não havia nenhuma carroça fúnebre de verdade, só um pesadelo causado por indigestão. Ela sorriu de leve. E o homem no pátio da igreja? Ah, não passa de uma criatura comum e ruim da saúde. Sr. Scott, juro que tão certo como meu nome é Tessie Hildon, o rosto do homem lá embaixo, no pátio da igreja, é o rosto do homem que conduzia a carroça fúnebre. E qual o problema? É um trabalho honesto. Então você acha que eu vi mesmo a carroça? Ah, respondi, tentando ser diplomático. Se tiver mesmo visto, é possível que o homem ali embaixo a conduzisse. Não há nada de mais nisso. Tessie levantou-se, desenrolou seu lencinho perfumado e, após pegar um pedaço de goma de mascar, de um nó na borda, o pôs na boca. Depois, calçando as luvas, ela me ofereceu a mão com um sincero boa noite, Sr. Scott, e foi embora. Na manhã seguinte, Thomas, o carregador, trouxe-me o Herald e algumas notícias. A igreja ao lado tinha sido vendida. Agradeci aos céus. Eu não sentia repugnância pela congregação ao lado, afinal era católico, mas meus nervos estavam em frangalhos por causa de um pregador ruidoso que fazia cada uma de suas palavras ecoar pela nave da igreja como se fossem meus próprios aposentos, e reforçava seus R's com uma persistência nasal que revoltava todos os meus instintos. Havia também um demônio em forma humana, um organista que tocava um daqueles hinos antigos e grandiosos com uma interpretação própria. E eu ansiava pelo sangue dessa criatura que tocava os cânticos de glória a Deus com um arranjo de acordes menores digno de um quarteto de principiantes. Creio que o pastor era um bom homem, mas quando ele dizia com voz alta e profunda: "E o Senhor disse a Moisés, o Senhor é o homem de guerra, o Senhor é o seu nome, e minha ira se acenderá e vos matarei à espada." Eu me perguntava, quantos séculos de purgatório seriam necessários para pagar um pecado desses? Quem comprou a propriedade? Perguntei a Thomas. Ninguém que eu conheço, senhor. Ele diz que aquele senhor que é o proprietário do edifício, Hamilton, estava interessado nela e de repente faz mais estúdio.
Fui até a janela, o sujeito de rosto doentio estava parado ao portão do pátio da igreja e ao mero vislumbre dele a mesma repulsa avassaladora tomou conta de mim. Por falar nisso, Thomas, quem é aquele sujeito lá embaixo? Thomas deu uma fungada. Aquele verme ali, senhor, é o vigia noturno da igreja, senhor. Ele me aborrece ali sentado à noite, nos degraus, olhando para as pessoas. Parece que está xingando elas. Por mim, eu dava um soco na cara dele, senhor. Desculpe, senhor. Continue, Thomas. Uma noite eu estava chegando em casa com Larry, o outro carregador inglês, e eu vi ele sentado ali nos degraus. A Molly e a Jean estavam com a gente, senhor. As copeiras, e ele olhou para a gente que parecia que estava xingando a gente. Aí eu me adiantei e disse, tá olhando o quê, ô sua lesma gorda? Me desculpe, senhor, mas foi como eu falei. Aí ele não falou nada e eu falei, sai daí, senão eu quebro essa tua cara de pudim. Aí ele abriu o portão, entrou, mas não falou nada, só continuou olhando com a mesma cara. Aí eu acertei ele uma vez, mas eca, a cabeça dele era fria e molenga, que dava nojo só de encostar. E o que ele fez depois? Perguntei com curiosidade. Ele? Nada. E você, Thomas? O rapaz corou de vergonha e abriu um sorriso constrangido. Sabe, Sr. Scott, eu não sou nenhum frouxo e não tenho a menor ideia de por que eu saí correndo. Eu servi o 5º Regimento de Lanceiros, senhor. Cornetei em Tel El-Kebir e tomei tiro perto dos poços. Não me diga que você fugiu. Sim, senhor, eu fugi. Por quê? É exatamente isso que quero saber, senhor. Agarrei a Molly e saí correndo, e os outros ficaram com medo igual a mim. Mas vocês estavam com medo de quê? Thomas se recusou a responder por algum tempo, mas aquele jovem repugnante lá embaixo havia despertado minha curiosidade, e eu pressionei o carregador. 3 anos nos Estados Unidos não só haviam modificado o dialeto Cockney de Thomas, como também tinham dado a ele o medo que os americanos sentem do ridículo. O senhor não vai acreditar em mim, Sr. Scott. Vou sim. O senhor não vai rir de mim? Que bobagem! Ele hesitou. Bem, senhor, eu juro por Deus que estou falando a verdade. Quando eu acertei ele, ele agarrou meu pulso, senhor. E quando eu girei o braço e aquele punho molenga, um dedo saiu na minha mão. O ódio e o horror absolutos no rosto de Thomas devem ter se refletido no meu, porque ele acrescentou. É horrível. E agora, quando vejo esse homem, trato logo de dar no pé. Ele me dá arrepios. Depois que Thomas foi embora, fui até a janela. O homem estava parado ao lado da grade da igreja e com as mãos no portão. Mas outra vez voltei rápido para o meu cavalete, sentindo-me mal e horrorizado, pois vi que ele não tinha o dedo médio na mão direita. Às 9 horas, Tessie apareceu e sumiu atrás do biombo com um alegre "Bom dia, Sr. Scott!". Quando ressurgiu e retomou sua pose em seu posto de modelo, comecei uma tela nova, o que a agradou. Ela ficou em silêncio enquanto eu desenhava, mas assim que o riscado carvão cessou e eu peguei o fixador, ela começou. Ah, eu me diverti tanto ontem à noite, nós fomos ao Tony Pastor's. Nós quem? Ah, Meg, você a conhece. A modelo do Sr. White, Pink McCormick. Nós a chamamos de Pink porque ela tem aquele cabelo ruivo lindo de que vocês artistas tanto gostam. E Lizzie Burke. Bem, continue. Pedi após borrifar um jato de fixador na tela. Vimos Kelly e Barbie Barnes, que faz a dança das saias, e todos os outros. Arranjei um admirador. Quer dizer que você me traiu, Tessie? Ela riu e sacudiu a cabeça. É o irmão da Lizzie Burke. Ed, um perfeito cavalheiro. Eu me senti obrigado a lhe dar alguns conselhos paternais em relação a admiradores e ela ouviu com um belo sorriso. Ah, eu sei lidar com admiradores desconhecidos, disse ela, examinando sua goma de mascar. Mas Ed é diferente. Lizzie é minha melhor amiga. Então ela contou que Ed tinha voltado da fábrica de meias que lá em Lowell, Massachusetts,
e encontrou a ela e a Lise crescidas. E que rapaz bem-sucedido ele era. E como não se importava em gastar $0,5 em sorvetes e ostras para comemorar sua contratação como balconista do departamento de artigos de lã da Macy's, antes que ela terminasse, comecei a pintar. E ela retomou a pose, sorrindo e falando como um papagaio. E ao meio-dia, o esboço estava razoavelmente adiantado e Tessie deu uma olhada. "Ah, esse está bem melhor", comentou. Também achei e almocei com uma sensação satisfeita de que tudo ia bem. Tessie abriu seu almoço em uma mesa de desenho em frente a mim. Bebemos clarete da mesma garrafa e acendemos nossos cigarros com o mesmo fósforo. Eu era muito ligado a Tessie. Eu a vira se transformar de uma criança frágil, esguia, em uma mulher linda, com formas excepcionais. Ela posava para mim havia 3 anos, e de todos os meus modelos, ela era a minha favorita. Iria me aborrecer muito se ela tornasse difícil ou voasse, como se diz, mas nunca percebi deterioração alguma de seus modos. E sentia de coração que ela estava bem. Nunca conversamos sobre a moral e nunca tive essa intenção, em parte porque eu mesmo não tinha nenhuma e em parte porque eu sabia que ela faria o que quisesse, independentemente de mim. Ainda assim, eu esperava que ela se mantivesse longe de complicações, porque eu desejava seu bem e também porque tinha um desejo egoísta de preservar o melhor modelo que já tivera. Eu sabia que um admirador, como ela chamava, não tinha importância para garotas como Tessie, e que essas coisas nos Estados Unidos não se pareciam nem um pouco com as mesmas coisas em Paris. Ainda assim, por viver de olhos abertos, eu também sabia que um dia alguém levaria Tessie embora, de um jeito ou de outro. E apesar de achar que o casamento não fazia sentido, eu sinceramente torcia para que, nesse caso, houvesse um padre no fim do caminho. Sou católico. Quando assisto à missa, quando me benzo, sinto que tudo, incluindo eu mesmo, fica mais alegre. E me sinto bem quando confesso. Um homem que vive tão sozinho como eu precisa se confessar a alguém. E afinal, Silvia era católica e isso era razão suficiente para mim. Mas eu estava falando de Tessie, o que é bem diferente. Tessie também era católica e muito mais devota que eu. Por isso, na verdade, eu pouco temia por minha bela modelo, até que ela se apaixonasse. Mas também eu sabia que somente o destino decidiria o futuro dela. E rezava para que ele a mantivesse afastada de homens como eu e colocasse em seu caminho apenas Ed Burks e Jimmy McCormick. Abençoado seja o lindo rostinho dela. Tessie estava sentada, soprando anéis de fumaça na direção do teto e mexendo o gelo em seu copo. Sabe que eu também tive um sonho ontem à noite? Não foi sobre aquele homem, foi? Disse ela rindo. Exatamente, um sonho parecido com o seu, só que bem pior. Dizer isso foi uma atitude tola e refletida de minha parte, mas todo mundo sabe que pintores em geral têm pouco tato. Devo ter adormecido por volta das 10. Depois de algum tempo, sonhei ter acordado e ouvi tão claramente os sinos badalarem à meia-noite, o vento nos galhos das árvores e o apito dos vapores da baía, que até agora mal acredito que não estava acordado. Parecia que eu estava deitado em uma caixa, com uma tampa de vidro. Mal via as luzes das ruas conforme passava por elas, pois tenho que lhe contar. Tessie, a caixa na qual estava deitado parecia se encontrar em uma carruagem acolchoada que me fazia balançar sobre um calçamento de pedra. Após algum tempo, fiquei impaciente e tentei me mexer, mas a caixa era estreita demais. Minhas mãos estavam cruzadas no peito, então não podia erguê-las para me ajudar. Escutei e tentei gritar, minha voz sumira. Eu ouvi os passos dos cavalos atrelados à carruagem e até a respiração do cocheiro. Depois outro barulho soou em meus ouvidos, como o caixilho de uma janela sendo aberto. Consegui virar um pouco a cabeça e percebi que conseguia olhar não só através da tampa de vidro da caixa,
mas também através das janelas de vidro da lateral da carruagem. Vi casas vazias e silenciosas, sem luz nem vida em nenhuma delas, exceto por uma. Nessa casa havia uma janela aberta no primeiro andar e uma figura toda de branco parada, olhando para a rua. E era você. Tessie tinha virado o rosto para longe de mim e se apoiou com o cotovelo na mesa. Eu podia ver seu rosto, prossegui. E você me pareceu muito triste. Então nós passamos e entramos em uma ruazinha estreita, escura, e naquele momento os cavalos pararam. Esperei e esperei de olhos fechados por medo e impaciência, mas tudo estava silencioso como um túmulo. Depois do que me pareceram horas, comecei a me sentir desconfortável. Uma sensação de que havia alguém perto de mim fez com que eu abrisse os olhos. Então vi o rosto branco do cocheiro da carroça fúnebre olhando para mim pela tampa do caixão. Um soluço de choro de Tessie me interrompeu. Ela tremia como vara verde e percebi que havia me comportado como uma mula e tentei consertar o estrago. Não fique assim, Tess. Só lhe contei isso para mostrar a influência que sua história pode ter nos sonhos de outra pessoa. Você não acha que eu estive mesmo em um caixão, acha? Por que está tremendo? Não vê que seu sonho e minha repulsa inexplicável por aquele vigia inofensível da igreja simplesmente puseram meu cérebro para trabalhar assim que peguei no sono? Ela pousou a cabeça entre os braços e chorou como se seu coração fosse partir. Eu realmente havia me comportado como uma grandíssima mula. Mas estava prestes a bater meu próprio recorde. Fui até ela e passei meu braço ao seu redor. Tessie, querida, perdoe-me. Eu não devia tê-la assustado com tamanha besteira. Você é uma garota sensível demais, uma católica boa demais para acreditar em sonhos. A mão dela apertou a minha e sua cabeça recostou em meu ombro, mas ela não parava de tremer. Dei-lhe uns tapinhas nas costas e a confortei. Vamos lá, Tess, abra os olhos e dê um sorriso. Os olhos dela abriram-se com um movimento lento e lânguido e encontraram os meus, mas sua expressão estava tão anormal que me apressei em tranquilizá-la outra vez. Isso é tudo bobagem, Tessie. Você sem dúvida não está com medo de que algum mal lhe aconteça por causa disso. Não, disse ela, mas seus lábios escarlate estremeceram. Então qual é o problema? Está com medo? Estou, mas não por mim. Por mim, então? Perguntei em tom alegre. Pelo Senhor, murmurou ela com uma voz quase inaudível. Eu gosto do Senhor. Na hora comecei a rir, mas quando entendi, levei um choque e me sentei como se tivesse me transformado em uma rocha. Aquela era a coroação da idiotice que eu cometera. Durante o momento, entre sua resposta e minha risada, pensei em 1000 formas de reagir àquela confissão inocente. Podia deixar passar com uma risada, podia fingir não ter entendido e tranquilizá-la em relação à minha saúde. Podia simplesmente comentar que era impossível ela me amar. Mas minha resposta foi mais rápida que meus pensamentos, e penso isso agora. Penso quando já é tarde demais, pois eu a beijei na boca. Naquela noite, fiz minha caminhada habitual pelo Washington Park, refletindo sobre os acontecimentos do dia. Eu estava totalmente comprometido. Não havia como voltar atrás e eu encarava o futuro. Eu não era bom, nem tinha escrúpulos, mas não tinha intenção de enganar a mim nem a Tessie. A única paixão de minha vida estava enterrada nas florestas, banhadas pelo sol da Bretanha. Estava enterrada para sempre? A esperança gritava não. Por 3 anos eu escutei a voz da esperança e por 3 anos esperei ouvir um passo à minha porta. Será que Sylvia tinha esquecido? Não, gritava a esperança. Eu disse que não era um homem bom. Isso é verdade. Mas tampouco era exatamente um vilão de ópera bufa. Eu tinha levado uma vida fácil e irresponsável, tomando dela o que me dava prazer, lamentando e às vezes me arrependendo amargamente das consequências. Em apenas uma coisa além de minha pintura, eu era sério. E isso era algo que permanecia oculto
se não perdido nas florestas da Bretanha. Era tarde demais para que eu me arrependesse do que ocorrera durante o dia. O que quer que tenha sido, pena, uma ternura repentina pela tristeza, ou o instinto mais brutal da vaidade satisfeita. Tudo dava na mesma. E a menos que eu quisesse ferir um coração inocente, meu caminho estava traçado. O fogo e a força, a profundidade da paixão de um amor do qual eu jamais suspeitara, mesmo com toda a vivência que eu achava ter do mundo, deixaram-me sem alternativa senão corresponder ou mandá-la embora. Não sei se é porque tenho tanto medo de infligir dor aos outros, ou porque ainda tenho um pouco do puritano lúgubre em mim, mas fugi à responsabilidade daquele beijo impensado e, na verdade, não tive tempo de fazê-lo antes que os portões de seu coração se abrissem e dele jorrasse uma torrente. Os que cumprem seu dever encontram uma satisfação sombria em destruir a própria felicidade e a de todos ao redor, teriam conseguido suportar isso. Eu não. Eu não ousei. Depois que a tempestade se abatera, disse que ela deveria ter se apaixonado por Ed Burke e usado uma aliança de ouro simples, mas ela não queria ouvir isso. E pensei que talvez, já que ela decidira amar alguém com quem não poderia se casar, era melhor que fosse eu. Pelo menos eu a trataria com uma afeição inteligente, e quando ela se cansasse da paixão por mim, poderia ir embora sem problema algum, pois eu já havia me decidido em relação a isso. Apesar de saber como seria difícil, lembrei-me do fim normal das relações platônicas e pensei em como ficava aborrecido sempre que sabia de um caso. Eu sabia que estava compreendendo algo grande para o homem, tão inescrupuloso que era, e pensei no futuro, mas em nenhum momento duvidei de que ela estivesse em segurança comigo. Fosse outra pessoa que não Tesse, eu não teria me preocupado com escrúpulos, pois não passou por minha cabeça sacrificá-la como eu teria sacrificado uma mulher do mundo. Encarei o futuro com firmeza e vi os vários finais prováveis para o caso. Ou ela se cansaria daquilo, ou ficaria tão infeliz que eu teria que me casar com ela ou ir embora. Se me casasse com ela, seríamos infelizes. Eu com uma esposa inadequada para mim e ela com um marido inadequado para qualquer mulher, pois minha vida pregressa dificilmente me habilitava ao casamento. Se eu fosse embora, talvez ela adoecesse, se recuperasse e se casasse com algum Ed Burke, ou talvez cometesse alguma tolice irresponsável e deliberada. Por outro lado, caso se cansasse de mim, teria toda a vida diante de si, com belas vistas de Ed Burkes, e alianças de casamento, e gêmeos, e apartamentos no Harlem, e só Deus sabe mais o que. Enquanto eu caminhava ao longo das árvores próximas do Washington Arch, cheguei à conclusão de que ela deveria ter em mim um grande amigo, em qualquer circunstância, e que o futuro cuidasse de si. Então fui para casa e vesti minha roupa de noite, pois o pequeno bilhete levemente perfumado em minha cômoda dizia: apareça com um coche de aluguel na porta do teatro às 11, e o bilhete estava assinado: Edith Carmichael, Metropolitan Theatre. Jantei naquela noite, ou melhor, jantamos, a senhora Carmichael e eu, nos solares, e ao amanhecer, mal começava a iluminar a cruz na Memorial Church, quando entrei na Washington Square. Depois de deixar Edith em Brunswick, não havia uma alma viva no parque quando passei pelas árvores e peguei o caminho que levava da estátua de Garibaldi até o prédio residencial Hamilton. Mas quando passei pelo pátio da igreja, vi uma figura sentada nos degraus de pedra. Apesar de ser como sou, fui tomado por um calafrio ao ver aquele rosto branco e apressei o passo. Então ele disse algo que pode ter sido dirigido a mim ou meramente um murmúrio para si mesmo. Mas uma raiva furiosa e repentina inflamou-se em meu interior pela possibilidade de tal criatura dirigir-se a mim.
Por um instante senti vontade de correr até lá e esmagar sua cabeça com minha bengala, mas continuei andando. Entrei no edifício Hamilton e fui para o meu apartamento. Por um tempo fiquei me remexendo na cama para tentar tirar o som de sua voz de meus ouvidos, mas não consegui. Aquele som murmurado enchia minha cabeça como a fumaça densa e oleosa de um tacho de derreter banha, ou como um fedor terrível de putrefação. E quando eu fazia ali jogado, a voz em meus ouvidos parecia mais clara, e comecei a entender as palavras que ele murmurava. Elas chegavam até mim lentamente, como se eu as tivesse esquecido, e enfim consegui tirar algum sentido dos sons. E era isso. Encontrou o emblema amarelo? Encontrou o emblema amarelo? Encontrou o emblema amarelo? Fiquei furioso. O que ele queria dizer com aquilo? Então, amaldiçoando a ele e aos seus, virei para o lado e dormi. No entanto, quando acordei mais tarde, estava pálido e exausto, pois havia tido o mesmo sonho da noite anterior. E isso me incomodou mais do que eu queria acreditar. Vesti-me e desci para meu estúdio. Tessie estava sentada perto da janela, e quando entrei ela levantou-se e se jogou em meus braços, em volta do meu pescoço, para um beijo inocente. Estava tão delicada e linda que eu a beijei outra vez, então ela sentou-se diante do cavalete. Ei, onde está o esboço que comecei ontem? Perguntei. Tessie parecia saber, mas não respondeu. Comecei a procurar em meio às pilhas de telas. Rápido, Tessie, apronte. Temos que aproveitar a luz da manhã. Quando finalmente desisti de tentar achá-lo entre as outras telas e me virei para procurar o esboço desaparecido pelo restante do aposento, percebi Tessie parada perto do Biondo, ainda vestida. O que foi? Qual o problema? Não está se sentindo bem? Estou. Então ande logo. Você quer que eu pose como? Como sempre posei? Naquele momento eu compreendi. Ali estava uma nova complicação. Eu havia perdido, é claro, o melhor modelo nu que já tinha visto. Olhei para Tessie. Seu rosto estava vermelho. Ah, desgraça! Ah, desgraça! Havíamos comido da árvore do conhecimento, e o Éden e a inocência nativa eram sonhos do passado. Quer dizer, para ela. Não, vamos começar algo novo. Fui até meu guarda-roupa, peguei um traje mourisco, que cheio de lantejoulas cintilava bastante. Era um traje autêntico e Tessie, encantada, foi para trás do biombo com ele. Quando saiu de lá, fiquei pasmo. Seu longo cabelo negro estava preso acima da testa, com diadema de turquesas, as pontas caindo em caixas por baixo do arco cintilante. Os pés estavam calçados em chinelinhas pontudas bordadas, e a saia de seu traje, curiosamente enfeitada com arabescos em prata, descia até a altura dos tornozelos. O colete azul escuro e metálico, bordado de prata, e a jaqueta mourisca curta e bordada, com lantejoulas e turquesas, deixaram-na maravilhosa. Ela aproximou-se de mim e ergueu o rosto, sorrindo. Enfiei a mão no bolso e tirei de lá uma corrente de ouro com uma cruz pendurada e coloquei em seu pescoço, passando-a sobre sua cabeça. É sua, Tess. Ela vacilou. Minha? Sua. Agora vai e pose. Então, com um sorriso radiante, ela correu para trás do biombo e imediatamente reapareceu com uma caixinha na qual estava escrito meu nome. Eu queria dá-lo a você quando fosse para casa essa noite, mas agora não posso esperar. Abri a caixa e em cima do algodão cor-de-rosa de seu interior havia um broche de lapela de ônix negro, no qual estava gravado em ouro um símbolo ou letra curioso. Não era árabe nem chinês, e mais tarde descobri que não pertencia a nenhuma escrita humana. Era tudo que eu tinha para lhe dar como lembrança, disse ela timidamente. Fiquei incomodado, mas ela disse o quanto havia gostado do presente e prometi sempre usá-lo.
Ela o prendeu na lapela de meu paletó. Que tolice, Tess! Comprar uma coisa bonita como esta para mim, disse eu. Eu não comprei, ela riu. Onde você conseguiu? Então ela me contou que o encontrara certo dia quando saía do aquário do Battery Park, que o havia anunciado nos jornais e procurado anúncios para saber se alguém anunciara sua perda. Mas finalmente perdera qualquer esperança de encontrar o dono. Isso foi no inverno passado, completou ela. No mesmo dia em que tive o primeiro sonho horrível sobre a carroça fúnebre. Lembrei-me do sonho que tivera na noite anterior, mas nada disse. E naquele momento meu carvão deslizava sobre uma tela nova. Tess estava imóvel no posto do modelo. O dia seguinte, para mim, foi um desastre. Enquanto movia uma tela emoldurada de um cavalete para outro, meu pé escorregou no chão encerado e caí pesadamente. Apoiando-se nos pulsos, a entorse foi tão forte que era inútil tentar segurar um pincel. E fui obrigado a andar pelo estúdio, olhando para desenhos não acabados e esboços, até que fui tomado pelo desespero. Sentei-me para fumar e me enfureci movendo os polegares. A chuva batia nas janelas e pingava no telhado da igreja. Um tamborilar interminável que estava me dando nos nervos. Tess estava sentada junto à janela, costurando, e de vez em quando erguia a cabeça e olhava para mim com uma compaixão tão inocente que comecei a sentir vergonha de minha irritação e fui procurar algo para me ocupar. Eu havia lido todos os jornais e todos os livros da biblioteca, mas só para fazer alguma coisa fui até os armários e os abri com o cotovelo. Eu conhecia cada volume pela cor e examinei todos. Caminhando lentamente pela biblioteca e assoviando para me manter animado, estava me virando para ir até a sala de jantar quando meu olho bateu em um livro encadernado em pele de cobra, encostado em um canto da primeira prateleira da última estante. Eu não me lembrava dele e do chão não decifrei as letras pálidas na lombada. Por isso fui até a sala de fumo e chamei Tess. Ela saiu do estúdio e subiu para alcançar o livro. Que livro é esse? Perguntei. O Rei de Amarelo. Fiquei pasmo. Quem eu teria colocado ali? Como ele chegara a meus aposentos? Havia muito tempo eu decidira que nunca deveria abrir aquele livro e nada no mundo me persuadiria a comprá-lo, temeroso de que a curiosidade pudesse me tentar a abri-lo. Eu nunca sequer olhava para ele em livrarias. Se eu alguma vez tivera curiosidade em lê-lo, a terrível tragédia do jovem Constantine, que eu conhecia, fez com que eu não explorasse suas páginas perversas. Sempre me recusei a ouvir qualquer descrição sobre o livro e, na verdade, ninguém jamais se aventurou a discutir a segunda parte em voz alta. Então, eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento do que aquelas páginas podiam revelar. Olhei para a encadernação malhada e peçonhenta, como olharia para uma cobra. Não o toque, Tess, desça daí. Claro que minha advertência foi suficiente para despertar sua curiosidade. E antes que eu pudesse evitar, ela pegou o livro e, rindo, saiu dançando pelo estúdio com ele. Eu a chamei, mas ela escapou, lançando um sorriso perturbador para minhas mãos impotentes. E eu a segui com certa impaciência. Tess, gritei entrando na biblioteca. Escute, estou falando sério, guarde esse livro, não quero que você o abra. A biblioteca estava vazia, fui às duas salas e depois aos quartos, à lavanderia, à cozinha, e finalmente voltei à biblioteca, onde comecei uma busca sistemática. Ela havia se escondido tão bem que só meia hora mais tarde eu a encontrei agachada e em silêncio, junto à janela, com a treliça na despensa no andar de cima. Em um primeiro olhar, vi que ela havia sido castigada por sua tolice. O Rei de Amarelo jazia a seus pés, mas o livro estava aberto na segunda parte. Olhei para a Tess e vi que era tarde demais. Ela abrira o Rei de Amarelo. Então eu tomei pela mão e a conduzi até o estúdio. Ela parecia zonza e quando lhe pedi que deitasse no sofá, obedeceu-me sem dizer nada. Após algum tempo, fechou os olhos
e sua respiração tornou-se regular e profunda. Mas eu não sabia dizer se ela estava dormindo. Por bastante tempo fiquei sentado em silêncio ao seu lado, mas ela não se moveu nem falou. Por fim, levantei-me, entrei na despensa desocupado e peguei o livro com minha mão menos machucada. O exemplar parecia pesado como chumbo, mas eu o levei de volta ao estúdio e, sentado no tapete ao lado do sofá, o abri e li. Quando, cansado pelo excesso de emoções, larguei o volume e recostei-me exausto no sofá. Tessie abriu os olhos e se virou para mim. Já falávamos havia algum tempo em um esforço monótono e apático, quando percebi que estávamos discutindo o Rei de Amarelo. O pecado de escrever tais palavras, palavras claras como cristal, límpidas e musicais como fontes borbulhantes, palavras que cintilam e reluzem como os diamantes envenenados dos Médici. A maldade, a danação sem esperanças de uma alma capaz de fascinar e paralisar criaturas humanas com tais palavras. Palavras compreendidas igualmente por ignorantes e sábios. Palavras mais preciosas que joias, mais tranquilizadoras que músicas e mais horríveis que a morte. Continuamos conversando sem nos darmos conta das sombras que se acumulavam. E ela me implorava que eu jogasse fora o broche de ônix negro, elegantemente gravado com o que descobriríamos a ser o emblema amarelo. Nunca saberei por que me recusei a fazê-lo, apesar de que mesmo agora, aqui em meu quarto, enquanto escrevo esta confissão, gostaria de saber o que evitou que eu arrancasse o emblema amarelo de meu peito e o jogasse no fogo. Tenho certeza de que eu desejava fazer isso, mas mesmo assim, Tessie implorou em vão. A noite caiu e as horas se arrastaram, mas, ainda assim, continuávamos murmurando um para o outro sobre o rei e a máscara pálida. E a meia-noite soou nos pináculos enevoados, na cidade envolta pela neblina, e falávamos sobre Astur e sobre Cacilda, enquanto lá fora o nevoeiro corria nas vidraças vazias das janelas e as ondas nebulosas se reviravam e quebravam nas praias de Halley. A casa estava muito silenciosa e não chegava som algum das ruas enevoadas. Tessie estava deitada entre as almofadas, seu rosto era uma mancha cinza no escuro, mas suas mãos estavam agarradas às minhas. E eu sabia que ela sabia e lia meus pensamentos como eu lia os dela, pois havíamos entendido o mistério das Híades e o fantasma da verdade estava exposto. Então, enquanto respondíamos um ao outro, rápida, silenciosamente, pensamento após pensamento, as sombras se agitaram na escuridão à nossa volta e ouvimos um som vindo de ruas distantes. Aproximava-se cada vez mais, o barulho duro, áspero e abafado de rodas, mais e mais perto, e então lá fora, diante da porta, ele parou. E eu arrastei-me até a janela e vi uma carroça fúnebre com plumas negras. O portão lá embaixo abriu e fechou, e tremendo fui até minha porta, tranquei-a e passei os cadeados. Mas sabia eu que não havia tranca ou cadeado que impedisse a entrada daquela criatura que fora buscar o emblema amarelo. E então eu o ouvi se mover bem suavemente pelo corredor. Ele chegou à porta e os cadeados apodreceram a seu toque. Ele havia entrado. Com os olhos saltando de minha cabeça, espiei na escuridão, mas quando ele entrou na sala, que não o vi, somente quando o senti me envolver em seu aperto frio e suave, que gritei e lutei com fúria mortal. Mas minhas mãos eram inúteis. E ele arrancou o broche de ônix e me acertou em cheio no rosto. Enquanto eu caía, ouvi o grito suave de Tessie e seu espírito se foi. E mesmo enquanto caía, tive vontade de segui-la, pois sabia que o Rei de Amarelo abrira seu manto de retalhos e só havia Deus a quem rogar.
Eu podia contar mais, mas não vejo em que isso será útil para o mundo. Quanto a mim, estou além de qualquer ajuda ou esperança humana. Aqui, deitado, escrevendo sem me importar se quer se morro ou não antes de terminar, vejo o médico juntando pós e frascos, com um gesto vago para o bom padre a meu lado, gesto que entendi. Eles ficaram muito curiosos ao saber a respeito da tragédia. Eles do mundo exterior, que escrevem livros e imprimem milhões de jornais, mas não vou escrever mais. E o padre confessor selará-me as últimas palavras com o selo da santidade, quando o seu santo sacramento tiver terminado. Eles, do mundo exterior, podem mandar suas criaturas para lares destruídos e casas feridas de morte, e seus jornais se encherão de sangue e lágrimas. Mas comigo, seus espiões devem parar antes do confessionário. Eles sabem que Tessa está morta e que eu estou morrendo. Sabem que as pessoas na casa, despertadas por um grito infernal, correram para o meu quarto e encontraram um vivo e 2 mortos. Mas não sabem o que eu direi a eles agora. Não sabem que o médico disse ao apontar para o monte horrível e em decomposição no chão, o cadáver lívido e em decomposição do vigia da igreja. Não tenho teoria, não tenho explicação. Esse homem deve estar morto há meses. Acho que estou morrendo. Queria que o padre... Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros.